Em resposta à alta no preço dos combustíveis, o governo e o Congresso decidem ampliar o Vale Gás e criar um auxílio financeiro para os caminhoneiros. Os detalhes foram acertados em reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. No caso dos caminhoneiros, o voucher seria de R$ 400 por mês e pago a 700 mil profissionais autônomos até dezembro. O custo estimado é de 6 bilhões de reais. As medidas seriam incluídas na PEC em discussão no Senado, que, se aprovada, pode abrir espaço para novos gastos em ano eleitoral. Em troca, o Palácio do Planalto desistiria de editar uma medida provisória para mudar a lei das estatais e tentar segurar os reajustes praticados pela Petrobras. Aliás, isso já tem gerado muitas reações, né, da tentativa de mudança na lei das estatais, o que geraria insegurança jurídica, para dizer o mínimo, não é? E é uma mudança drástica para tentar resolver algo que é pontual, que diz respeito exclusivamente à Petrobras, mas que não é só a Petrobras, né? É o reajuste de preços. A gente está falando de algo pequeno diante do que representa a lei das estatais. Mesmo com essa proposta aqui, deputados da base governista seguem reunindo assinaturas para criar a CPI da Petrobras, outro assunto bastante controverso sobre o qual a gente vem falando aqui. É palanque para deputado tentar surfar em ano eleitoral. Até agora, os parlamentares coletaram 121 das 171 assinaturas necessárias. O Márcio Rocha vai trazer os detalhes para a gente. O número de assinaturas coletadas para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a diretoria da Petrobras ainda é insuficiente, mas a base governista defende que o total será atingido já nos próximos dias. De acordo com o regimento interno da Câmara, para que uma CPI seja criada, são necessárias 171 assinaturas de parlamentares, número que o líder do Partido Liberal, o deputado Altinei Cortes, ainda não atingiu. Segundo o requerimento apresentado, a comissão quer apurar a conduta do Conselho e dos diretores da estatal, além de supostas irregularidades na definição da política de preços dos combustíveis. Mesmo com os alertas de que a CPI pode prejudicar o governo, o presidente Jair Bolsonaro insiste na CPI. Você que indicou o presidente, sim, mas eu quero a CPI. Por que não? Investiga o cara, se não deve nada, tudo bem. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a criação de uma CPI não vai resolver a questão dos combustíveis. Tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu, obviamente, não sou favorável. Acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Até porque ontem mesmo a gente falava sobre isso, não é, Megali e Carla? Não tem um objeto de investigação. O que se investigaria nessa CPI? Exato. Qual é o crime? Exato. A Petrobras está cumprindo a sua política de preços, gostemos ou não. Não há o que seja investigado na CPI. A CPI seria exclusivamente um palanque político no ano eleitoral. Seria algo imoral e tenho impressão ilegal também. Seria barrado no STF porque simplesmente não tem objeto de investigação. Duas considerações aqui. Primeiro, a respeito do Vale Gás e do auxílio financeiro para caminhoneiros. Bom, finalmente o governo está fazendo algo parecido com governar nessa questão dos combustíveis, né? Finalmente uma medida que trará algum alívio, ainda que de curto prazo e não suficiente para quem está mais sofrendo com essa crise dos combustíveis e do gás. E segundo, em relação à possibilidade de uma mudança na lei das estatais, é muito importante que a gente aponte para o que está sendo tramado aí. Por que existe uma lei das estatais? Essa lei foi criada para que partidos não pudessem mais pilhar empresas estatais como a Petrobras. Ela foi criada na esteira do escândalo do Petrolão. Escândalo do Petrolão, que vamos puxar pela memória, começou em 2015. Vocês lembram com a prisão de quem? O primeiro preso que deu origem a esse escândalo? Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da Petrobras, indicado por Arthur Lira. Indicado pelo PP de Arthur Lira. Então, esse Arthur Lira que está defendendo essa mudança em uma lei que dificulta a pilhagem do Estado por partidos políticos, tinha as suas digitais naquele escândalo que provocou a criação da lei das estatais.
Vocês percebem como a coisa se fecha em si mesmo? O que está sendo tramado, o ardil que está sendo elaborado em Brasília para que um dos mecanismos mais importantes que nós tivemos nos últimos anos para impedir que partidos políticos roubassem empresas estatais, o que significa roubar a nossa grana, são eles que estão querendo acabar com essa lei agora, para que a gente volte àquela época em que as indicações para presidências de estatais eram fundamentalmente políticas. Quem não se lembra de Severino Cavalcante? Então, o presidente da Câmara dos Deputados dizendo: não, o que eu quero é aquela estatal que fura poço. Fura poço. É isso que eles querem. É isso que está sendo tramado, é isso que está por trás do discurso indignado de Arthur Lira, sugerindo a criação de uma CPI em que seriam investigados, inclusive, parentes de diretores da Petrobras. Seria ótimo se a gente usasse essa mesma lógica de Arthur Lira para as negociatas do orçamento secreto. Que tal a gente investigar quem é que recebe essa grana, né? Inclusive apaniguados de Arthur Lira nas Alagoas. A gente pode investigar também os parentes dessa gente? É isso que está sendo tramado debaixo dos nossos narizes. É importante que a gente chame a atenção e jogue os holofotes sobre esse absurdo. Aliás, na Câmara, o ministro de Minas e Energia reafirmou que o governo não pode interferir na Petrobras. João Pedro Melo. Em audiência pública, o ministro de Minas e Energia afirmou que o governo federal não pode interferir no preço dos combustíveis. Para Adolfo Saxida, o preço não está no controle do governo e os marcos legais impedem essa possível interferência. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário. Atualmente, a Petrobras está submetida ao critério de paridade internacional, política que foi adotada desde o governo de Michel Temer em 2016. Com isso, o preço dos combustíveis varia de acordo com a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e também das oscilações do dólar. A Petrobras, neste instante, não custa lembrar, está sem presidente. A empresa marcou para sexta-feira a análise da indicação de Caio Paz de Andrade para presidir a companhia. Cristiano Pinho. O Comitê de Elegibilidade da Petrobras deve se reunir na sexta-feira para analisar a indicação de Caio Paz de Andrade para o cargo de presidente da companhia. Os documentos exigidos para que o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia assuma o comando da empresa foram entregues ontem. Se aprovada no encontro, a indicação de Caio Paz ainda deve ser apreciada pelo Conselho de Administração. Até lá, o diretor de exploração da Petrobras, Fernando Borges, comanda a presidência interinamente. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o diesel já subiu 36% nesse ano e a gasolina 9%. O levantamento foi feito antes do novo reajuste anunciado pela Petrobras na última sexta-feira. Em média, na semana passada, a gasolina vinha sendo vendida a R$ 7,23. O maior valor foi encontrado no Rio de Janeiro, R$ 8,99. No caso do diesel, o preço médio chegou a R$ 6,90 e o maior valor foi achado na Bahia, R$ 8,63. E aí, não bastasse o aumento no preço dos combustíveis, a ANEEL autorizou o reajuste nas taxas extras cobradas na conta de luz. Por enquanto, nada muda, mas vamos ver mais pra frente. Quem tem mais informação é Andresa Busani. A partir de julho, as bandeiras tarifárias de energia elétrica vão sofrer um reajuste de até 64%. A medida foi aprovada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica nesta terça-feira. Assim como nos anos anteriores, a bandeira verde, em vigor no momento, continua sem custo para os consumidores. Já a bandeira amarela vai ter um aumento de 59%. A maior alta é no valor da bandeira vermelha 1, que vai subir de R$ 3,97 para R$ 6,50. Enquanto isso, a bandeira vermelha 2 terá aumento de 3%. O sistema de bandeiras tarifárias funciona por meio de um acréscimo na conta de energia dos clientes nos momentos menos favoráveis para a geração de energia.
Enquanto isso, pelo menos 353 juízes brasileiros receberam mais de R$100 mil em pelo menos um mês ao longo de 2022. E teto, né? Pra que teto constitucional, né? Isso é um triplex, né? As informações são do jornal Folha de São Paulo com base em dados do Conselho Nacional de Justiça. Os 3 magistrados que receberam os maiores contra-cheques inflados por benefícios e gratificações embolsaram de uma vez só valores que variam entre 432 mil e 700 mil reais. Tá? 700 mil reais. Em um mês. Pum! Fazendo esse barulhão na conta. Só lembrando que o teto constitucional do funcionalismo é de R$ 39.200, o que equivale ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ranking dos juízes é liderado pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Morgana de Almeida Rocha. Em abril, o contra-cheque dela, que antigamente atuava no TRT do Paraná, foi de R$ 733 mil. 733 mil reais. Isso, gente, é mais ou menos o quê? 20 vezes o teto constitucional. Ela não poderia, por lei, receber mais de R$ 39.200 em um mês. Não obstante, recebeu um cheque de 733 mil. Por quê? O TST argumenta que Morgana, ao deixar o Tribunal Regional do Trabalho, auferiu parcelas decorrentes de lei, inclusive a indenização por vários períodos de férias que não foram usufruídos. Nossa, mas é o quê? Uns 38 anos de férias que ela não usufruiu? Pois é. Pra dar isso num mês? Ô, louco, bicho. É escandaloso. Brincadeira, né? Já diria o Faustão. É escandaloso. E o impressionante é isso. O TST argumentar que o que acontece é belo e justo, porque está previsto na Constituição, está previsto na lei. Né? Não tem nada de ilegal no que a gente está dizendo aqui. Mas é escandaloso, porque né? o teto é uma fantasia, o teto é um mito, o teto é o salário base. Mas são tantos os benefícios, são tantos os penduricalhos, são tantas as bonificações, são tantas as gratificações. Aliás, essa gente tem 2 meses de férias por ano, né? Uhum. Só para lembrar, talvez por isso ela tenha acumulado tantas férias. Talvez ela tenha se permitido tirar apenas, entre aspas, 1 mês de férias por ano. No ano. Que é o que todo brasileiro tira, pelo menos aquele que tem sorte, né? Que está regido pela CLT. E foi acumulando férias atrás de férias, juros em cima de juros. E eis aí, a gente está bancando salários que chegam a 733 mil reais. Durma com essa. E a gente volta para o sul do país agora para trazer as atualizações sobre aquela situação em que uma juíza, lembra aquela juíza que impediu uma menina de 11 anos de realizar um aborto legal? Ela não permitiu que a menina tivesse acesso aos próprios direitos? Pois essa juíza, ela vai deixar o caso e a criança foi autorizada a voltar para casa. Ela estava sendo impedida de voltar para casa, ela estava sendo mantida em um abrigo, até por isso, né, o procedimento não pôde ser feito antes. A gente tem mais informações chegando direto do sul do país com Gilberto Echauri. Fala, Echauri, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, essa decisão foi proferida ontem pela desembargadora Cláudia Lambert de Faria, né, decisão de mandar a menina de volta para casa, ela que estava nesse abrigo desde o dia 9 de maio, quando houve uma audiência pública. E a juíza em questão, a juíza Joana Ribeiro Zimmer, nessa audiência, mandou a menina para o abrigo justamente para que ela não realizasse esse aborto que é permitido pela lei. O Conselho Nacional de Justiça está investigando, apurando a conduta da juíza Joana Ribeiro, e vai enviar uma comissão para Santa Catarina para acompanhar a situação mais de perto. A Corregedoria do Ministério Público também abriu uma investigação para averiguar a conduta da promotora Mirela Dutra Alberton. A advogada da criança, a Daniela Félix, aponta que a partir de agora vai trabalhar para que o procedimento médico seja realizado de forma mais segura possível, e a gente ouve ela agora. A gente não está conseguindo acompanhar, né? Agora esse áudio. O Echauri, ele tá aí com você? Você tá rodando ele? A gente não tá ouvindo por aqui. Opa.
Perdão, não chegou aí? Não chegou. Bom, ela disse que justamente, né, após a menina ir para casa, ela vai trabalhar para que o procedimento seja realizado da forma mais rápida possível. Lembrando que o Código Penal brasileiro permite o aborto em caso de violência sexual sem impor qualquer limitação de semanas da gravidez e sem também exigir a autorização judicial. Quando a menina descobriu a gravidez, ela estava com 22 semanas de gestação. O tempo passou, ela não realizou esse procedimento e hoje ela se encontra com 29 semanas de gestação. E, como você bem disse, Carla, no início, a juíza Joana Ribeiro Zimmer deixou o caso. Ela alegou ter aceitado uma promoção para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. De acordo com ela, o convite ocorreu antes da repercussão do caso. Essa promoção não tem relação com o que aconteceu com essa menina. Ela já havia recebido essa promoção por tempo de serviço. Se não me engano, participou de um concurso e soube na semana passada que havia sido contemplada com essa promoção. Então não é que ela foi retirada do cargo e promovida depois que esse caso ganhou notoriedade, mas não deixa de ser irônico, né? Que a gente veja uma juíza com uma atuação de franco ataque à Constituição, às leis, ao Código Penal, né? Se recusando a conceder a uma família os seus direitos previstos em lei, ganhando uma promoção logo em seguida. É bastante irônico e um retrato muito bem acabado do que é esse país. E não custa lembrar que essa criança e a sua família nem deveriam ter parado no tribunal. Qualquer pessoa, a lei brasileira, isso não é de hoje, tá? Isso está no Código Penal desde 1942. A lei brasileira garante a mulheres que foram violentadas e engravidaram em decorrência desta violência e a mulheres que têm uma gravidez que coloca em risco a vida da própria mulher, o direito ao aborto. O que foi acrescido mais recentemente foi o direito ao aborto quando o bebê, o feto, se desenvolve sem cérebro. Então são essas três situações. Essa menina se encaixava em duas delas. Ela foi violentada e, obviamente, era uma gravidez de risco, até por ser uma garotinha de 10 anos de idade. Hoje ela está com 11 anos de idade e ela nem deveria ter parado num tribunal. Aliás, qualquer mulher, independentemente da idade, que chegue a uma clínica, a um hospital e explique que foi violentada e precisa de um aborto, tem de receber esse direito, sem que perguntas sejam feitas. Mais tarde, se essa história tiver sido eventualmente inventada, aí ela vai ter que se haver com a justiça. Mas a clínica e o hospital não podem negar esse direito a nenhuma mulher, a nenhuma família, no caso dessa menina de 10 anos de idade. Então essa menina foi violentada 3 vezes. A primeira pelo próprio estuprador, a segunda na clínica quando teve o atendimento recusado e a terceira quando participou daquela sessão absurda com a juíza Joana, que agora está lá em Brusque, promovida com um cargo melhor. Bom, importante. Desculpa, Sheila, vai. Não, vamos lá, só para lembrar, né? Porque muitos ouvintes escrevem para cá falando isso. Gente, essa não é uma discussão sobre ser favorável ou não ao aborto. Era exatamente o que a gente está falando de um direito previsto em lei que foi negado, um direito que foi negado a uma criança, a essa menina e a família dela. Então esse é um ponto importante, porque muitos ouvintes escrevem: poxa, Band News, vocês estão defendendo o aborto? Não, nós estamos aqui defendendo que um direito possa ser preservado, que essa menina tenha acesso a um direito previsto em lei. Esse direito foi negado, simples assim, por essa juíza. Estou aqui conversando com o Rodrigo Aidar, que nos trouxe alguns elementos aqui ainda para falar sobre essa promoção que foi anterior a esse caso da juíza. E eu perguntava aqui para ele se há algum mecanismo de suspensão dessa promoção ou algo do tipo. Ele disse que não, é uma promoção que não se mistura com qualquer outra coisa, foi anterior, enfim, dificilmente haveria mecanismo para anular. Mas de todo modo, ele diz, para uma eventual punição a essa juíza, não importa a promoção. Ela mudou de comarca, mas continua em primeira instância. Então, seguiria-se aí um processo de investigação e uma eventual punição. E em relação à promoção, não haveria nenhuma interferência nesse campo. Era isso que eu ia dizer, Sheila, que não se trata de discussão acerca do aborto ou não. A gente está falando sobre uma questão anterior, que foi o estupro dessa menina de 14 anos. Aliás, qualquer criança... essa menina entre 10 e 11 anos. Qualquer criança de até 14 anos que apareça, pelo amor de Deus, né? Num período de gestação, ela foi vítima de um estupro.
né? Isso não se discute. Valeu, Chauri. Valeu, abraço. Do sul do país para São Paulo, a polícia paulista investiga o ataque à faca que deixou 3 mortos em Piracicaba. Bruno Capozzi. Está preso o homem que esfaqueou e matou 3 pessoas dentro de um ônibus no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo. Outras 6 pessoas ficaram feridas e foram socorridas, sendo 2 em estado grave. O caso aconteceu quando o ônibus estava na Avenida Armando de Sales de Oliveira, perto do terminal urbano do município. O coronel Golini, do 10º Batalhão de Ações Especiais em Piracicaba, explicou que, ao que tudo indica, o criminoso não tinha um alvo e realizou o ataque durante um surto psicótico. Até o momento, o que parece é que não tinha um alvo específico. O que foi possível fazer foi evitar mais mortes, né? Mas, infelizmente, essa tragédia aqui é algo que não tem como descrever. Ainda no interior paulista, um promotor espanca uma colega depois de ser alvo de processo disciplinar. Alessandro de Lorenzo. A procuradora-geral de registro no interior paulista foi agredida por um colega dentro da própria prefeitura onde os dois trabalham. O agressor é o também procurador Demétrios Oliveira Macedo, que deu socos e chutes na vítima. Ele teria se irritado depois da abertura de um processo administrativo por causa de sua postura no ambiente de trabalho. Um vídeo flagrou o momento da agressão contra Gabriela Samadello. Colegas tentaram conter o agressor, mas os socos e chutes continuaram. Demétrios Oliveira Macedo foi levado da delegacia, mas liberado em seguida. O procurador municipal foi afastado das funções e teve o pagamento dos salários suspenso. Esse cara foi liberado. Vocês não estão entendendo a violência com que esse cara bateu na colega. Ela saiu sangrando, as imagens estão agora para quem está nos acompanhando no YouTube, e ele bate ali de mão fechada, com toda a força que tem. Quer dizer, o cara revoltado porque foi aberto um processo disciplinar contra ele por mau comportamento no trabalho, reage como? Espancando a colega, ou seja, dando total razão ao processo que havia sido aberto, garantindo a ele mais um e agora também uma investigação policial. Esse cara tinha que estar preso. Se esse cara não merece uma prisão preventiva... Se a liberdade dele não coloca em risco essa colega, eu não sei o que coloca. Mas não. Ele obviamente vai ser processado, vai ser investigado, mas nesse instante está em liberdade. Essa besta fera aí que espancou a colega. Ele começa com uma cotovelada na cabeça, que abre um naco, né, no couro cabeludo dela, e começa a escorrer sangue pelo rosto. E depois sai ali só nos socos mesmo, soco no rosto de uma mulher, uma outra tenta segurá-lo ali pelas costas, pega o braço dele e ele a joga com muita violência contra uma porta ali, dá pra perceber, ó. Ela no chão, né? Ele empurra a outra colega e uma outra colega tentando puxar. Quando ele se desvencilha dessa outra que ele empurra contra a porta, ele vai de novo contra essa colega e continua desferindo socos contra o rosto dela. E tudo começou justamente por isso, porque uma outra funcionária disse, olha, eu tenho medo do que esse cidadão pode fazer trabalhando perto de mim. Tava certa, né? Tava certa. Covarde. Covarde e inacreditável que não esteja preso. A gente vai seguir acompanhando esse caso aqui, assim como a gente segue acompanhando as investigações dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O Arthur Coelho está conosco de volta ao vivo. Fala, Arthur, bom dia. Bom dia, Sheila, e a todos. Em depoimento à Polícia Federal, um dos acusados da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, Amarildo da Costa Oliveira, vulgo Pelado, afirma que houve uma discussão e troca de tiros entre o indigenista e outro suspeito na morte, Jefferson da Silva, conhecido como Pelado Dadinha. A fala ocorreu durante vídeo gravado pela Polícia Federal na reconstituição do crime. Amarildo afirma ainda que quem disparou os tiros contra Dom e Bruno foi Jefferson da Silva e não ele. Amarildo, inclusive, muda a versão, pois inicialmente ele havia confessado ter participado diretamente dos assassinatos. Até o momento, 3 pessoas foram presas e 5 estão sendo investigadas pela Polícia Federal. O barco em que estavam o jornalista e o indigenista vai passar por uma perícia a partir de amanhã. A Pfizer pede à Anvisa para autorizar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Rafael Procópio. A Pfizer entregou à Anvisa o pedido de inclusão da dose de reforço na vacina contra a Covid da farmacêutica para crianças entre 5 e 11 anos. O pedido entregue à agência nesta terça-feira é para aplicação desta terceira dose após ao menos 5 meses da segunda dose do esquema inicial de vacina.
O prazo de análise para este pedido é de 30 dias e, como a vacina já está registrada na Anvisa, a decisão é feita pelas áreas técnicas envolvidas. Atualmente, a bula da vacina da Pfizer já prevê a dose de reforço para a faixa etária a partir de 12 anos de idade. A Secretaria da Saúde de São Paulo confirma mais 3 casos da varíola dos macacos no estado. Um na capital paulista, outro em Indaiatuba, no interior, e o terceiro em Santo André, no ABC Paulista. Todos os pacientes, segundo a nota, estão com boa evolução no quadro e em isolamento residencial. Com isso, chega a 11 o número de registros da doença que causa feridas na pele. O comitê que investiga a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos aponta que Donald Trump intimidou e ameaçou de morte funcionários e parlamentares para tentar reverter o resultado da eleição em 2020. Em depoimento, testemunhas disseram ter sido pressionadas e recebido ameaças de morte de apoiadores do republicano com o objetivo de alterar a vitória de Joe Biden. Uma delas foi o secretário de Estado da Geórgia, a quem Donald Trump exigiu que encontrasse 11 mil votos para anular, sem provas, o resultado das urnas. Todos os depoimentos ontem foram muito fortes. No Arizona, o presidente da Câmara Estadual desmentiu o republicano, mas contou ter sido pressionado a remover e trocar autoridades eleitorais que certificariam a vitória de Joe Biden. A comissão ainda mostrou provas de que até o comitê do partido de Donald Trump estava diretamente envolvido neste esquema, que continua sendo investigado pelo Departamento de Justiça. Para deixar claro, as pessoas foram ameaçadas pelo próprio Trump, então presidente dos Estados Unidos, Sheila? Houve relatos, inclusive, de ordens diretas, e não só pelo comitê. Minha Nossa Senhora, negócio escandaloso. Vamos falar da política aqui? Bora. Em reação aos ofícios enviados pelos Ministérios da Defesa e da Justiça, o presidente do TSE abre processo para fiscalização das urnas. Adriano Oliveira. O presidente do TSE dá 15 dias para que instituições se inscrevam para participar da fiscalização e auditoria do sistema de votação nas eleições deste ano. Apenas entidades e organizações previstas numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral poderão participar do processo. O gesto de Edson Fachin é visto como uma reação a manifestações dos Ministérios da Defesa e da Justiça. O ministro Anderson Torres, da Justiça, informou ao TSE que a Polícia Federal irá participar desse processo, podendo usar equipamentos próprios. Já o general Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, já havia pedido uma reunião entre técnicos do Tribunal e das Forças Armadas. Depois dos 15 dias dados por Edson Fachin, as instituições serão chamadas para participar dos procedimentos. A leitura é de que o presidente do TSE reafirmou de forma institucional que quem realmente comanda as eleições é a Justiça Eleitoral. Lula amplia para 17 pontos a vantagem sobre Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto. De acordo com o Poder Data, petista aparece com 52% das intenções de voto contra 35% do atual presidente da República. É a primeira vez que a diferença entre os dois cresceu fora da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No primeiro turno, o cenário permanece estável. Lula tem 44% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 6%. André Janones, do Avante, surge com 2%. Simone Tebet, do MDB, Luciano Bivar, do União Brasil e José Maria Eimael, da Democracia Cristã, têm 1% cada. Ainda segundo a pesquisa, entre os que receberam ou que recebem Auxílio Brasil, Lula tem 45%, Jair Bolsonaro tem 28%. O Poder Data ouviu 3 mil pessoas em mais de 300 municípios brasileiros entre os dias 19 e 21 de junho. Vamos então voltar a falar sobre o terremoto que atingiu o Afeganistão. Luiz Megali abriu aqui o noticiário falando disso. Já temos praticamente 1.000 mortos vítimas desse terremoto. Arthur Queiroz vai trazer a atualização para a gente.
Quase 1.000 pessoas morrem em um terremoto em Parquita, no leste do Afeganistão. O tremor de terra teve magnitude considerada alta, de 6,1 em uma escala até 9, e foi sentido em países vizinhos como Índia e Paquistão, que tem um departamento meteorológico responsável por esse monitoramento. Agências internacionais dizem que os números são atualizados aos poucos, porque o epicentro ocorreu em uma região montanhosa e de difícil acesso à informação. Há relatos de centenas de feridos presos em escombros de imóveis que ficaram destruídos. O porta-voz do Talibã, que governa o país, Bilal Karimi, disse que 90 casas desabaram. Vamos direto a Brasília agora. Tem informação importante de momento, chegando agora com João Pedro Melo. Tem operação em andamento e quais seriam os alvos? João Pedro, bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Federal fazendo operação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também aqueles pastores suspeitos de operar um balcão de negócios no Ministério da Educação. Liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. São os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, né? Eles que estavam envolvidos naquele esquema que foi revelado no início desse ano. O PF, então, está cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços do Milton Ribeiro e desses dois pastores. Ainda não há confirmação se há outros tipos de mandados sendo cumpridos. Os pastores são peças centrais no escândalo desse balcão de negócios do Ministério. E em áudio que foi revelado no início do ano, eles inclusive pediam propina em ouro. Na época, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que priorizava pedidos dos amigos de um dos pastores, a pedido inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Depois de toda essa situação, da repercussão, a gente lembra que Milton Ribeiro acabou deixando o cargo e, segundo dados da operação, Gilmar Santos e Arilton Moura negociavam ao menos desde janeiro de 2021 a liberação de verbas para obras de creches, escolas, quadras ou até mesmo para compra de equipamentos, mas somente para pastores que eram aliados a eles. Essa é a questão que está sendo investigada agora pela Polícia Federal. João Pedro, como o Milton Ribeiro não tem mais gabinete, né, não é mais ministro, supõe-se que quando a gente fala em endereços ligados a ele, seja a casa dele, né? Que a polícia esteja agora levando computadores e itens importantes da casa de Milton Ribeiro. E só deixando claro, não há mandados de prisão sendo cumpridos, só de busca e apreensão, é isso? Exatamente. Por enquanto não há mandados de prisão. A questão é exatamente na casa do ministro e também ainda estão sendo avaliadas questões a respeito de possíveis endereços comerciais. Se ele teria alguma empresa, se ele ainda coordena alguma igreja, para ver se de fato seriam cumpridos mandados também nesse local. Por enquanto só busca e apreensão. De fato, computadores, documentos, essas questões. O Ministério da Educação ainda não se manifestou sobre essa questão. A gente já questionou, mas por enquanto ainda não temos resposta. E essa operação da Polícia Federal, então, contra Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Obrigado, João Pedro. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Hoje é noite de muitos clássicos pela Copa do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali, a sua sugestão, eu ouvi ontem, logo cedinho, que a FIFA deveria mudar o regulamento em relação aos jogos de futebol. Então determinou-se o seguinte, viu, Megali? Você testemunha aí, hein, Carla Bigato? Você também, primeira-ministra, a Sheila Magalhães. O negócio é o seguinte, a partir de agora, nos jogos do São Paulo, o São Paulo ganhando o primeiro tempo, já garantiu pelo menos decisão por pênaltis. Concordo. Como foi contra o Palmeiras. Estava ganhando de 1-0, Palmeiras virou para 2-1. Nessa regra nova da FIFA, o que tinha que acontecer? Decisão por pênaltis. Aí não mais. O jogo só Deixa eu dar os placares dos jogos de hoje, porque quando eu falo, acontece, viu? Agora vamos lá, eu vou dar os jogos de hoje, hein? Vamos ter, meus amigos, o glorioso
Atlético Goianiense, que tem uma camisa linda, contra o Goiás. É o clássico lá da capital do paraíso verde plano do Brasil, que é o meu estado de Goiás, sou cidadão do estado inteiro. O placar vai ser 0-0, hein? E o Bahia recebe o Filipão, o Atlético Paranaense. O Bahia vai ganhar de 1-0. Olha que o Atlético Paranaense tá bom, viu? Mas o Bahia tá desesperado. Não pode cair de novo para a segunda divisão. Enquanto que teremos também um jogo interessante. Lá na capital do Ceará, o Fortaleza e o Ceará vão se enfrentar. É um Bavi de lá, entendeu? É um Fla-Flu de lá. É um 0-0 garantido, não precisa nem ter. E o Corinthians recebe o Santos. E o meu Santos, querido e amado, desde o dia 6 de agosto de 51, que eu torço pro Santos, o Corinthians vai ganhar do Santos por 1-0, talvez com mais um apito amigo, entendeu? Porque o Corinthians é o campeão mundial do apito amigo. O Atlético Mineiro também joga, exatamente hoje, contra o Flamengo. O Flamengo é freguês. Flamengo mandou o Paulo Souza embora, agora já pagou 8 milhões de indenização aos técnicos que ele manda embora. Então, por causa disso também, você vai perder do Atlético Mineiro hoje. 2-0 de novo, hein? Vamos ter 1,5 bilhão de torcedores do Galo do Mineirão, tá bom? É isso aí, amanhã a gente volta com mais detalhes. Olha, só jogão hoje e amanhã não fica por menos, não. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi, só isso. Só isso.